mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um encontro da nossa Escola de Inteligência Bíblica. Meu nome é Renan Bitts e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a saúde emocional e espiritual para uma vida plena. Tudo bem? Lembrando que esse nosso curso que está sendo ministrado, ele é baseado no livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, de um autor americano chamado Peter Scazzero, que é pastor de uma igreja em Nova York. E esse livro tem sido um instrumento de Deus para transformar a vida de muitas pessoas, inclusive a minha, como eu falei com vocês no nosso último encontro. Foi um dos livros aí mais interessantes que eu tive a oportunidade de ler nos últimos meses, e que realmente trouxe um resultado efetivo e prático no meu dia a dia. Tá bom? Então, assim, sejam todos bem-vindos. Acredito que tem muita gente chegando aí. Para você que está chegando, dá um alô aí no nosso chat para a gente poder notar aqui a sua presença, tá bom? Já temos aí uma turma bem legal presente aqui com a gente. Israel, Vânia, Kaique, Simone Souza, João Silva, Lourdes Moreira, Lene, Elisângela Santos, Socorro Holanda, Dalva Alves, enfim, temos aí um grupo bem interessante já acompanhando aqui desde o início a nossa transmissão, tá bom? Então, assim, você que está aí já com a gente, você que está chegando, hoje eu quero pedir a tua ajuda, para que a gente possa mobilizar mais pessoas para estar aqui conosco nesse momento de aprendizado, de busca de conhecimento da palavra de Deus, de busca de sabedoria que possa transformar as nossas vidas, tá bom? Só que hoje nós vamos fazer isso junto. Eu vou pedir a sua ajuda e nós vamos fazer isso junto aqui, para que a gente possa trazer para a nossa transmissão mais pessoas aí que nós temos um carinho, que nós acreditamos que esse conhecimento pode trazer algo positivo para a vida delas, tá bom? Então, assim, eu vou pegar aqui, eu estou com o meu celular aqui na mão, peço para que você aí pegue o seu celular também, e nós vamos fazer essa tarefa aqui juntos, tá ok? Então aqui, quando você pega aqui e acompanha a transmissão, se você clicar aqui na tela da transmissão, você vai notar uma setazinha que aponta para o lado direito, tá bom? Essa seta, ela é um íconezinho utilizado para a gente compartilhar o link da nossa transmissão, tá ok? Então assim, eu peço que você pegue o seu celular, eu já estou com o meu, e nós vamos fazer isso aqui hoje, juntos. Tá bom? E eu confesso para vocês que é a primeira vez também que eu estou usando esse recurso aqui para poder compartilhar, esse link de transmissão. Então, ao clicar aí nessa setazinha apontando para o lado direito, você vai notar que aparece aí o ícone do aplicativo WhatsApp. Então, quando você clica naquela setazinha, se você está com dificuldade de encontrar a seta, você faz um clique suave na tela da transmissão, e no canto superior direito aí você vai ver o linkzinho. E esse link vai abrir aqui o link do aplicativo do WhatsApp. Você vai clicar aí no aplicativo do WhatsApp e vai abrir a sua relação de contatos, todos os contatos que você tem no WhatsApp, tá bom? Você que conseguiu chegar aqui junto comigo nesse ponto, aí eu vou pedir para que você pare aqui por 5 segundos e faça a seguinte reflexão. Quem eu gostaria que estivesse aqui presente dentro dessa transmissão para absorver esse conhecimento que fala sobre a saúde das emoções, a saúde do nosso espírito, para que a gente possa ter uma vida plena, a vida que Deus tem reservado para a gente, tá bom? Você seleciona as pessoas que você pensou aí, e eu vou selecionar as pessoas que eu pensei aqui e compartilhar o link, tá ok? Então vamos lá, vou aqui convidar um amigo. Vou convidar aqui também uma amiga minha que solicitou o link na semana passada. Então, acredito que se ela conseguir ter acesso aí, ela vai poder estar com a gente, acompanhando a transmissão. E eu vou compartilhar o link aqui com as minhas 2 sogras.
Isso é para vocês verem o tanto que eu gosto das minhas sogras. Tá ok? Então eu já cumpri aqui a minha tarefa, tá bom? Eu compartilhei aqui o link com 2 amigos e compartilhei também o link com as minhas 2 sogras. Só para esclarecer, tá, meus irmãos? Apesar de eu ter esse fenômeno de ter 2 sogras, eu tenho apenas uma esposa, tá bom? No momento mais oportuno aí, eu posso explicar um pouco essa história para vocês. Mas o fato é o seguinte, se você pensa que a sua vida não está fácil, imagina a minha com 2 sogras, né? Brincadeira, pessoal. As minhas sogras são bênçãos na minha vida, né? São 2 pessoas que me acolheram aí como filhos. Eu não sei nem por que o pessoal tem essa piada de sogras, né? Mas mandei o link para elas não estão em Rio Branco, estão lá em Natal, e eu acredito que se elas conseguirem acessar, elas vão estar aqui conosco também, tá bom? Então, assim, para a gente, antes de a gente entrar no nosso conteúdo, no tema da nossa conversa hoje, é importante a gente sempre lembrar alguns elementos que são importantes, né? O primeiro deles, né, e a gente abordou isso de forma muito intensa na aula passada, é a nossa fórmula da transformação. Então, nosso principal objetivo aqui é buscar conhecimento, é buscar compreender, é buscar aprender mais do ensinamento da palavra de Deus para as nossas vidas. Só que nós também temos a compreensão de que o conhecimento por si só, ele não vai fazer com que a gente tenha o resultado que a gente espera obter, né, que é a transformação na nossa vida. Então, a nossa fórmula da transformação, ela é a seguinte: conhecimento mais transformação corrigindo, conhecimento mais prática, certo? Conhecimento mais prática, conhecimento mais prática é igual a transformação. Ok? Então aqui essa é a nossa fórmula da transformação. Então, como o nosso objetivo aqui é buscar conhecimentos que tragam um impacto na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, nós sempre deixamos aqui um desafio, uma reflexão para você que está aí nos acompanhando, que está aí nos assistindo, que esse conhecimento, sem a prática, ele não vai produzir em nós o resultado que a gente almeja, que é o resultado da transformação das nossas vidas. E nesse sentido, na semana passada, a gente deixou aqui uma tarefa de casa. Eu não sei se quem estava conosco vai se recordar, mas quando a gente fez uma breve reflexão sobre o texto que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, onde a palavra diz que nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo, mas nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para a sua vida e para a minha vida. Então, naquele momento, a gente fez uma breve reflexão de que nós somos educados, na maioria das vezes, para ter muito prazer em receber presentes, principalmente, né? E hoje é uma data que se convencionou comemorar aí o Dia das Crianças, e, de forma geral, as crianças são educadas nesse dia, ficar naquela expectativa de receber alguma coisa. De certa forma, isso molda, isso forma o nosso caráter, né? E isso faz com que a gente desenvolva o aspecto de ter prazer em receber. Mas a gente viu lá que a palavra de Deus nos diz que há muito maior prazer em dar do que em receber. Ou seja, se receber é bom, dar é muito melhor. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. E lá na semana passada, a gente deixou aqui uma tarefa de casa e um desafio para a gente fazer durante a semana, que é para que a gente pudesse começar a praticar o que a gente aprende aqui na Escola de Inteligência Bíblica. E o desafio que a gente colocou foi de que nós pudéssemos ajudar alguém, né? A gente se deparar com alguém que estivesse passando por alguma dificuldade, alguma necessidade, enfim, algum ambiente, alguma circunstância onde você possa
onde você possa exercitar o amor, né, exercitar essa ação tão importante que é de ofertar alguma coisa a alguém. Então, assim, eu acredito espero que as pessoas que tenham feito essa atividade tenham tido uma experiência agradável com Deus e tenham compreendido o que a palavra de Deus diz, que há muito maior prazer em dar do que em receber. Eu, particularmente, tive um ambiente, tive uma oportunidade de exercer, de fazer essa tarefa de casa, que não é só de vocês, é nossa também, que estamos aqui. Né? Esse conhecimento que é transmitido, ele também tem que ser feito um esforço de todos nós para ser colocado em prática. Né? E eu confesso para vocês que no ambiente, no contexto, que eu tive a oportunidade de fazer esse meu dever de casa, né? Eu tive uma experiência muito importante com Deus, né? Quando eu estava ali no caminho de efetivar aí essa entrega, essa oferta para uma pessoa, né? Deus me trouxe à memória, né? Me colocou no coração, tanto que Ele tem sido bondoso, o tanto que Ele tem abençoado a minha vida, a vida da minha família, e naquele momento, né, Ele me permitiu estar em condição de ajudar alguém, né, e de mudar a vida de alguém que naquele momento foi alvo, foi objeto dessa minha ação, tá bom? Então, assim, esses exercícios são para que a gente possa praticar, né, e a prática vai levar à transformação que a gente almeja, tá bom? E eu vou, então, aqui aproveitar a oportunidade, antes da gente entrar aqui no nosso tema, o tempo que tempo que vai chegando todo mundo aí, né, inclusive as pessoas que a gente mandou o link, né, o tempo que elas vão acessando e vão chegando aí com a gente. É importante, vou aproveitar esse momento, né, dessa reflexão sobre a importância da prática para a transformação, para lançar aqui uma outra tarefa de casa, para você e para mim também, né, que será o quê? A palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos orar pelos nossos inimigos, né, nós devemos colocar diante de Deus aquelas pessoas que nos perseguem, que nos causam algum dano, algum mal, né? O mundo nos ensina a devolver o que a gente recebe na mesma moeda. Então, se a pessoa tem alguma coisa contra a gente, se a pessoa amaldiçoa ou deseja algum sentimento ruim para a gente, o mundo nos ensina que nós devemos fazer isso, devolver na mesma moeda para ela. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos o quê? Orar, colocar essas pessoas diante de Deus. Então, eu vou deixar essa tarefa de casa aí para essa semana, tá bom? Para que a gente possa praticar e, através da prática, buscar a transformação, que é o grande objetivo nosso. Melhorar cada dia mais, né, entrar num processo de crescimento, num processo de melhoria contínua, até que a gente consiga viver realmente a plenitude do que Deus tem para as nossas vidas, tá bom? Então, fica essa tarefa para casa, pensa em alguém aí, né, que por algum motivo ou outro possa, em algum momento, ter causado algum mal a você, né, possa ter desejado algum mal para você, e durante a semana, né, aí na intimidade do seu quarto, na intimidade do local que você usa para fazer o seu devocional, ore pela vida dessa pessoa, né, coloque ela diante de Deus, peça para que Deus abençoe ela, e eu tenho convicção que o Espírito Santo de Deus proporcionará um momento especial para você durante o exercício dessa atividade, tá bom? Então, nosso desafio aqui não é só aprender, nosso desafio aqui é praticar o conhecimento que nós temos adquirido nas atividades da Comunidade Batista Vida. Seja aqui na Escola de Inteligência Bíblica, seja nos nossos cultos aos domingos, às quartas-feiras, enfim, em toda a programação que a igreja, que a Comunidade Batista Vida tem ofertado para as nossas vidas. Tá ok? Além dessa fórmula da transformação, né, conhecimento mais prática resulta na transformação das nossas vidas, certo? Então, assim, outro elemento importante aqui de a gente salientar antes de entrar, né, no conteúdo da aula de hoje, é o pressuposto fundamental do nosso curso. Então, assim, o nosso curso sobre saúde emocional e espiritual para uma vida plena, ele tem um pressuposto que é básico, que diz o seguinte, que a saúde emocional e a maturidade espiritual são inseparáveis. Então, não tem como eu ter maturidade espiritual sem eu possuir uma saúde emocional adequada. E não é possível, da mesma forma, eu ter uma saúde emocional adequada se eu não tenho maturidade espiritual, tá bom?
Eu, como sou um pouco da área das exatas, vou tentar ilustrar isso aqui para vocês num simples gráfico. Então, nesse eixo aqui, nós temos a maturidade espiritual. E nesse eixo aqui, horizontal, nós temos a saúde emocional. Ok? Então, assim, se a gente for observar esses dois vetores e compreender que eles são inseparáveis, a nossa caminhada, ela é uma trajetória nesse sentido. Essa trajetória é o nosso crescimento. Então, nós só conseguimos crescer, né, na nossa caminhada com Cristo, né, na nossa caminhada cristã, à medida que nós vamos adquirindo saúde emocional e maturidade emocional, e maturidade espiritual. Então, quando nós adquirimos, né, quando nós buscamos, nós conseguimos obter um nível de maturidade espiritual, um nível de saúde emocional maior, a nossa trajetória, o nosso caminho, ele vai avançando. Né? E à medida do passar do tempo, a gente precisa estar buscando obter cada vez mais aprendizado, conhecimento que nos façam ter uma carreira de crescimento contínua, onde cada vez mais a gente possa obter saúde emocional e maturidade espiritual. E assim, conforme a palavra de Deus nos ensina, nós vamos deixar de ser crianças, bebês na fé, para nos tornarmos adultos. Se a gente não se atenta para esses aspectos, a nossa vida ela estaciona. E aí você vai ser cristão há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos e há 10 anos, e você não vai poder experimentar, você não vai poder viver aquilo que efetivamente Deus tem reservado para a sua vida e para a minha vida. Tá bom? Então, para que eu também continue nesse processo crescente, né, de aprendizado, nesse processo crescente de conhecer e viver o propósito de Deus para a minha vida, é necessário que cada dia mais eu procure desenvolver uma saúde emocional adequada, né, emoções saudáveis e uma maturidade espiritual que me faça compreender realmente qual é o propósito e os planos de Deus para a minha vida. Da mesma forma, esse é o nosso desafio. Esse é o seu desafio e é o meu desafio. Que a gente continue, que a gente tenha uma carreira, que a gente tenha uma jornada, que a gente tenha uma caminhada de permanente crescimento na compreensão dos planos e dos propósitos de Deus para a nossa vida. Tá bom? Então, essa aqui é um pressuposto fundamental desse curso. Então, para que a gente possa realmente viver uma espiritualidade emocionalmente saudável, eu preciso desenvolver uma saúde emocional e também desenvolver uma maturidade espiritual adequada. A ideia da Mary Ellen, em alguns encontros atrás, de preservar o meio ambiente, né, diminuindo aí a questão do uso do papel, deu certo. O quadro está funcionando perfeitamente aí. Obrigado, Mary Ellen. Outro aspecto importante, né, que a gente precisa analisar aqui para que a compreensão do que a gente vai ter, do conteúdo que nós vamos abordar, da importância dele, de como ele impacta nas nossas vidas, é que a gente também tem 2 premissas fundamentais para a vida com Cristo. Então, assim, a gente precisa compreender essas premissas. Né? O que são premissas? Elas são verdades absolutas. São algo que a gente tem que acreditar num nível de confiança absoluto. Não pode ter dúvida sobre esse entendimento, não pode ter dúvida sobre essas afirmações. A primeira delas ainda faz referência ao texto que a gente acabou de citar de Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Lá nesse texto,
a palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, meus irmãos, nós precisamos ler esse texto, nós precisamos refletir de forma muito profunda no que a palavra de Deus nos diz nesse texto. Né? O que a palavra de Deus está falando para mim e para você é que os planos, os propósitos, os sonhos que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, eles são bons, eles são agradáveis e eles são perfeitos. Se a nossa caminhada, se a nossa trajetória com Deus, de certa forma, não tem refletido essa característica de ser bom, agradável e perfeito, então algo de errado ainda está influenciando a nossa caminhada. E esse é o propósito desse nosso curso, é refletir sobre essas questões que às vezes a gente não consegue, tem dificuldade de enxergar. As pessoas não têm condições de enxergar e a gente mesmo tem dificuldade de enxergar na nossa própria vida. Então, a primeira premissa é de que a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida, ela é boa, agradável e perfeita. Isso é uma verdade absoluta. Nós não podemos duvidar em nenhum momento dessa afirmação. E a outra premissa fundamental está lá no texto de Mateus, capítulo 11, versículo 30. E eu vou acessar aqui a Bíblia no meu celular, para que a gente possa ler esse texto. Se você quiser acompanhar, é um texto que está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 30. Eu vou ler a partir do 29, só para que a gente possa compreender um pouco melhor o contexto desse texto, tá bom? A palavra de Deus diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aí aqui vem o versículo 30, que é a premissa que nós não podemos esquecer. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, irmãos, essa é uma outra verdade que é uma verdade absoluta na vida de qualquer cristão. Então, o jugo de Jesus, ele é suave. O fardo dele é leve. A proposta dele é que a gente troque o nosso fardo pelo fardo dele. Então, se de alguma forma, nessa caminhada com Cristo, tem sido pesada, tem sido difícil, mais uma vez eu digo para você, algo que eu disse na semana passada. Se está pesando, é porque você e eu estamos carregando um peso que não era mais para a gente estar carregando. Então, para que a gente possa dar sequência ao estudo, desse nosso curso que fala sobre a espiritualidade emocionalmente saudável, é importante que você tenha isso como verdades absolutas. O que Deus tem reservado para você é bom, é agradável e é perfeito. E o jugo de Jesus, ele é suave e o fardo dele é leve. Então, a partir dessa compreensão, desse entendimento, dessas duas premissas, dessas duas verdades absolutas, nós vamos dar sequência ao estudo do nosso curso aqui sobre saúde emocional e espiritual para uma vida plena. Tá bom? Vamos ver aí como é que está os comentários aqui no nosso chat. Tem muita gente aí nos acompanhando, glória a Deus, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Eu acredito que algumas pessoas aí que a gente pôde convidar estão aqui conosco, tá bom? Então, vai interagindo aí, que daqui a pouco a gente dá uma lida nas mensagens aí que vocês estão postando no chat. Dá um feedback para a gente de como que está aí a compreensão, de como que está aí o entendimento sobre o conteúdo que a gente tem passado aqui, tá bom? Então, assim, recapitulando, na aula passada, nós finalizamos o capítulo que falava sobre os sintomas que caracterizam uma espiritualidade emocionalmente doentia. Especificamente, nós elencamos os 10 principais sintomas, os 10 principais elementos que têm caracterizado, que têm definido, que têm causado uma doença emocional, uma doença espiritual, que tem prejudicado que a gente consiga viver
realmente a plenitude do que Deus tem para as nossas vidas. E aí, a gente tem aquele slide que a gente utiliza como ilustração do iceberg, né, que está aí na sua tela agora. E esse iceberg, né, é a ideia de como a nossa vida cristã, a nossa caminhada com Deus, ela se organiza. Quando nós temos ali aquele primeiro impacto da conversão, né, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, imediatamente nós temos um impacto de transformação. A nossa vida muda em uma parcela significativa. Então, hábitos, costumes que a gente costumava ter, automaticamente a gente começa a deixar para trás. E isso é o que fica aí no topo do iceberg, né? Essa mudança que todo mundo observa. Então você muda a forma de se vestir, às vezes você muda a forma de falar, você muda os ambientes que você frequenta, enfim. Quando você conhece, né, Jesus, quando você realmente entrega a sua vida para Ele, que tem uma experiência com Ele, automaticamente muitas coisas na sua vida elas mudam. E você vê uma parcela aí que está um pouco abaixo, né, representa ainda as transformações que ocorrem na nossa vida através das práticas convencionais que nós somos ensinados na igreja, da oração, do jejum, da leitura da palavra. Então, à medida que nós somos confrontados pelo Espírito Santo, à medida que nós somos confrontados pela palavra de Deus, isso também vai gerando transformação na nossa vida. Isso vai fazendo com que a gente experimente algo novo. Contudo, conforme a gente pode ver aí, no iceberg, né, tem muita coisa, né, tem muitas experiências, tem muitos traumas, tem muitos hábitos que ficam escondidos às vezes. Por vezes ficam escondidos em locais que as pessoas não observam. É o que eu faço na intimidade do meu lar, a forma como eu me relaciono com meus filhos, com minha esposa. Então, assim, a relação para fora com os amigos, na igreja, é algo que a gente observa, todo mundo observa, mas às vezes a gente tem uma conduta de uma pessoa equilibrada, amorosa, de uma pessoa atenciosa para com os amigos, para com os irmãos da igreja. E às vezes em casa, por exemplo, a gente já não tem tanta paciência com o nosso cônjuge, com nossos filhos. Então tem coisas nas nossas vidas que elas não passam por um processo de transformação tão rápido assim. E às vezes esses instrumentos convencionais que nós somos ensinados, eles também não conseguem alcançar as profundezas de onde está alojado essas problemáticas. Porque às vezes uma pessoa que tem uma dificuldade de tratar com amor, de tratar com carinho, os seus familiares, sua esposa, o seu filho, às vezes é causado por um trauma que teve na infância, algo que está lá atrás, que às vezes a gente não tem condição nem de conseguir identificar. Vai passando a rotina do dia a dia, as coisas vão acontecendo e a gente vai deixando para trás. E aquela experiência, aquele fato que ocorreu lá atrás, impacta no nosso dia a dia, impacta na nossa rotina, impacta na forma como nós nos relacionamos com Deus, com as pessoas, e está lá escondido, naquela parte de baixo do iceberg. Então, assim, no capítulo anterior, que foi ministrado aqui, a aula pelo pastor Marquinhos, pelo pastor Anderson, e a gente finalizou no encontro passado, a gente pega aquela parte ali do iceberg ali embaixo e explode ela. Porque às vezes para a gente analisar o problema daquele tamanho é um pouco mais difícil. Então ali a gente fragmentou aquela parte do iceberg que está submersa em pequenas partes, que é para que a gente possa fazer uma reflexão do que são esses elementos, essas características que estão ali submersas, que as pessoas não veem e que às vezes até nós temos dificuldade de enxergar, certo? E quando a gente concluiu essa etapa aí do nosso curso, a gente também na aula passada aqui deixou um desafio para você que nos acompanhou. E para você que está nos acompanhando agora, que não teve oportunidade de estar conosco na semana passada, a gente renova aqui esse chamamento, a gente renova aqui esse desafio para todos nós. Então, assim, visite, reveja os vídeos que estão aí no canal do YouTube da Comunidade Batista Vida, Comunidade TV, e lá foi abordado cada um de forma detalhada, cada um desses sintomas que caracterizam, que definem uma espiritualidade emocionalmente doentia.
E a partir de compreender, de ouvir, de analisar cada um desses sintomas, faça uma autoanálise, faça um diagnóstico seu, né, de quais dessas características ou outras similares, quais desses sintomas ou outros parecidos estão impactando a sua vida, estão impactando a sua caminhada. Porque num processo de transformação, num processo de cura, a primeira etapa, que é fundamental e sem ela nós não conseguimos avançar, é a etapa do diagnóstico. Você e eu precisamos compreender de que forma esses sintomas, de que forma essas características, de que forma esses hábitos, de que forma essas experiências, de que forma esses traumas têm impactado a nossa vida e têm inviabilizado, têm dificultado, têm servido como uma âncora nos puxando para baixo e nos impedindo de viver o propósito de Deus, de viver a vida plena, a vida boa, agradável e perfeita que Deus tem reservado, que Deus tem planejado para mim e para você. Certo? Então, para que a gente possa dar sequência, né, no conteúdo, é importante que você tenha sempre essa compreensão do que já foi abordado até aqui. Né? Então, até aqui nós refletimos sobre os 10 principais sintomas que caracterizam uma espiritualidade emocionalmente doentia. E nós vamos avançar aqui para um outro tópico. Né? Então, a partir da compreensão dos sintomas, a partir da definição do diagnóstico, nós vamos para o remédio, para o antídoto. Então, nós tivemos a capacidade de identificar quais são esses elementos que têm causado uma doença nas nossas emoções, uma doença no nosso espírito, que tem dificultado, que tem sido obstáculos colocados na nossa caminhada. Né? Então, é como um atleta, né, que corre com aquela transposição de obstáculos. Então, esses sintomas, esses elementos que têm caracterizado, que têm causado uma doença, né, que não tem permitido que você viva uma espiritualidade emocionalmente saudável, ela tem essas características que têm, de certa forma, sido obstáculos no seu caminho. A gente precisa, a partir da compreensão, da identificação delas, começar a acionar o remédio certo, o antídoto certo, para que você possa viver a transformação que nós precisamos para dar continuidade ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. Quando a gente tem a primeira experiência, né, de conversão, quando nós nos entregamos a Cristo, de certa forma, nós começamos uma jornada com Jesus, nós começamos uma jornada, uma carreira cristã. E a primeira tarefa da igreja, né, da comunidade que você está inserido, da igreja que você deu esse primeiro passo, a primeira tarefa dela é ajudar você, ajudar essa pessoa que se converteu a se conectar com Deus e a crescer espiritualmente. Então, esse acaba sendo ali um certo comportamento padrão de todas as igrejas. Independente de onde você tenha vivido essa experiência, né, independente da igreja, da denominação que você tenha vivido essa experiência, normalmente a igreja, aquela comunidade ali onde você decidiu entregar a sua vida para Jesus, ela passa a oferecer um conjunto de meios para que você possa cada dia mais conhecer a Deus, que você possa cada dia mais crescer espiritualmente. E o objetivo central desse suporte que a igreja dá é fazer com que essa pessoa que se converteu conheça a palavra de Deus e que a partir da palavra e do Espírito Santo ela seja transformada. Que o conhecimento, né, da palavra, que a experiência da busca do Espírito Santo, que isso vá influenciando a sua vida e essa influência vá chegando em todos os aspectos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, na nossa área profissional, na nossa área familiar, na nossa relação com os nossos amigos, e isso vai causando um conjunto de transformações. A partir do momento que você é confrontado pela palavra, a partir do momento que você é ministrado e confrontado pelo Espírito Santo de Deus. E de forma geral, esse tem sido o papel das igrejas nesse momento de suporte para o novo convertido.
E essa pessoa, nesse momento, ela é ensinada a frequentar uma igreja, ela é ensinada a ouvir a palavra de Deus, ela é ensinada a ter um momento de adoração, ela é ensinada a ter ali um momento de intimidade com o Senhor. Então, o ambiente do culto, o ambiente da programação da igreja, é para envolver esse novo convertido. É para que ele possa começar a ter essas experiências que elevem ele a patamares cada vez maior no seu relacionamento com Deus. Até chegar a um ponto onde passa pelos requisitos necessários, né, passa pelo batismo, passa a fazer parte, a participar da ceia do Senhor. Então, isso é o que é ensinado nesse primeiro momento para as pessoas que têm essa experiência de entregar a vida para Jesus. Né? Então, nesse momento, nesse contexto desse acolhimento, a igreja ensina ao novo convertido a ter um momento diário de intimidade com Deus. Né? Isso é algo comum, né, de reservar uma parcela do seu tempo, uma parcela do seu dia. Né? Por vezes é orientado que esse momento seja pela manhã, ali quando você acorda, né? Ter um momento de agradecimento a Deus, né? Ter um momento de adoração, de gratidão, e um momento ali para ler a palavra e buscar ali na palavra um conhecimento que sirva para orientar a nossa caminhada. Além disso, você também aqui na comunidade Batista Vida, por exemplo, você é convidado, né, você recebe todo um suporte para participar de um grupo de crescimento, você é convidado para estar aqui conosco na Escola de Inteligência Bíblica, né, e para que você possa ter comunhão com os irmãos, para que você possa estudar e se aprofundar cada vez mais na Palavra de Deus. E aí você vai avançando, você vai evoluindo, você vai conhecendo. E aí também, né, a igreja, de forma geral, ela oferece para você um suporte para que você possa servir na igreja através dos dons que Deus lhe deu. Que na igreja, por exemplo, nós temos vários ministérios, temos pessoas voluntárias envolvidas desde lá da recepção no estacionamento, da segurança, de receber bem ali, ajudar aos visitantes, as pessoas que vêm para o culto estacionar, a fazer a segurança dos seus veículos, né, a recepção, né, e toda a equipe envolvida aqui na dinâmica do culto. Então, essas pessoas que vão chegando na igreja, elas também vão sendo, né, à medida da sua disponibilidade, vão sendo alocadas para servir em alguns ministérios conforme o seu dom. Isso é algo comum também em todas as igrejas, né, que independente de onde as pessoas tenham essa experiência de conversão. E além disso, você também é ensinado a evangelizar, você é ensinado a começar a falar de Jesus para as outras pessoas, enfim, você é ensinado a tentar influenciar outras pessoas através do que Jesus fez na sua vida, né, do seu testemunho, a convidar pessoas para vir para a igreja. Você também é incentivado a participar de retiros, de seminários, de encontros, de conferências, né? Os irmãos vão lhe indicar aí a leitura de um livro, vão lhe indicar aí um vídeo do nosso canal, do canal das igrejas, do local onde você teve essa experiência. Então, de certa forma, esse é meio que o padrão, o padrão do que a igreja entrega imediatamente para uma pessoa que se converte, para uma pessoa que tem essa experiência de entregar a sua vida para Jesus. De forma geral, independente do local que você se converta, o suporte que a igreja, que a comunidade que você dá, vai oferecer para você, oferece para você, não é muito diferente disso. Só que a reflexão que a gente tem que fazer é que esses passos, né, esse suporte, eles não são suficientes. Né? Esse envolvimento, toda essa entrega, né, tudo isso que é ofertado, né, para que a gente possa iniciar uma caminhada com Cristo, por vezes ela não é suficiente para que a gente possa realmente experimentar a plenitude, né, experimentar plenamente aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Depois de algum tempo, a gente acaba notando que os padrões comportamentais antigos acabam nos movendo para distante de Deus.
né, essas experiências, esses hábitos, esses costumes que nós ainda carregamos, eles acabam se tornando no decorrer da nossa caminhada uma força que nos repele para distante do centro da vontade de Deus para nossas vidas. E aí nos falta, muitas vezes, instrumentos, ferramentas, conhecimentos adequados para lidar com esses padrões comportamentais antigos, que estão às vezes fundamentados, que estão às vezes amarrados em doenças, em experiências das nossas emoções que nos limitam, que ainda estão ali guardadas com a gente, né? E às vezes é uma experiência ruim, é algo que aconteceu, é uma rejeição, é uma violência, é algo que aconteceu na nossa infância, na nossa juventude, na nossa adolescência, ou agora mesmo, enquanto adultos, né, que acaba gerando em nós um conjunto de comportamentos, um conjunto de posturas, enfim, de problemas que nos limitam, que limitam a nossa capacidade de experimentar o que Deus planejou para mim e para você. Então esse é o nosso ponto central da nossa conversa de hoje, e eu acredito que vai se estender nos próximos encontros da Escola de Inteligência Bíblica, que vão abordar as questões relacionadas a uma espiritualidade emocionalmente saudável. De forma geral, quando a gente se depara com esses comportamentos antigos, que a gente avança na nossa caminhada cristã até determinado ponto, até aquele ponto onde realmente essas práticas tradicionais, essas práticas comuns, conseguem alcançar o nosso interior e provocar as mudanças que a gente busca, que a gente almeja. Então a gente chega a um determinado ponto que você não consegue avançar. Chega a um determinado ponto que esses comportamentos antigos, eles ficam, de certa forma, ali paralisando, ficam ali limitando a sua capacidade de continuar nessa trajetória de crescimento, de maturidade, nessa trajetória de crescimento da vontade de Deus, né? E aí a gente, enquanto igreja, né, o que a gente acaba de forma geral oferecendo, apresentando, né? A gente apresenta às vezes uma lista do que pode fazer, né? Então assim, um crente pode fazer isso e uma relação do que não pode fazer. E às vezes a gente não se preocupa, a gente não dá a atenção necessária para as coisas que estão por trás, né? Para o que tem causado esses comportamentos que se desviam da vontade de Deus. Então eu conheço pessoas que são cristãs há muito tempo, que caminham com Cristo há muito tempo, que são pessoas que buscam, que são pessoas que se dedicam, né, mas que ainda trazem consigo problemas que não consegue solucionar. E quanto mais tempo a gente passa nessa caminhada, mais vergonha a gente sente, mais sentimento de culpa a gente sente, e isso cada vez mais paralisa a gente. Então tem pessoas que têm uma caminhada com Cristo de muito tempo, que serve na igreja, mas tem uma dificuldade, por exemplo, de se libertar de um vício de fumar, por exemplo, que a nicotina ali gera uma dependência química no nosso corpo, e cada corpo reage de forma diferente a uma substância química dessa. Alguns causam uma dependência maior, outros causam uma dependência menor, mas o fato é que tem gente que tem dificuldade, que não consegue romper, né, que não consegue parar de fumar porque a ansiedade vem, né, porque um conjunto de desequilíbrios emocionais acaba empurrando essas pessoas para, mais uma vez, fumar, ter acesso à nicotina e, com isso, de certa forma, entregar o que o corpo está pensando. E, às vezes, a gente, como igreja, o que a gente tem feito? Tem falado, não, fumar é pecado. Fumar não é de Deus. E nos falta um pouco de sensibilidade, nos falta um pouco de tato, de pensar assim, de chamar o irmão, como é que a gente pode te ajudar, né? Pesquisar alternativas, encontrar meios para que ele possa se livrar dessa experiência, desse comportamento, desse hábito que com certeza ele não é feliz fazendo. Ele não tem felicidade em viver com Cristo, em ter uma vida de busca da presença de Deus e saber que por conta de um cigarro,
de um hábito ali, de um comportamento, ele está desagradando a Deus. Isso vai gerando culpa, isso vai gerando vergonha, e o que vai acontecendo? Essa pessoa vai cada vez mais se distanciando da vontade de Deus, vai cada vez mais se distanciando da rotina da igreja, porque às vezes os irmãos que viram fumando em algum lugar já olham com olho de acusação, que é aquilo que a gente olhou, né, que a gente viu lá nos sintomas de uma espiritualidade emocionalmente doentia. A gente tem a capacidade de enxergar um cisco no olho do irmão, que está lá a 10, 15 metros de distância, e uma trave do tamanho desse pincel que está no nosso, a gente não tem condição de enxergar. Então a gente, enquanto igreja, enquanto comunidade, enquanto corpo de Cristo, a gente tem que começar a atentar para as causas desses problemas que as pessoas ainda carregam, que as pessoas não conseguem se livrar durante a sua trajetória. E é isso que é o objeto do nosso curso. É por isso que a gente lá no início falou, poxa, vamos convidar mais gente para estar aqui conosco, né, porque é um conhecimento que pode transformar a vida de pessoas. Com certeza aqui com a gente ouvindo, tem pessoas que sofrem por algum tipo de comportamento, por algum tipo de hábito que ainda não conseguiu largar, apesar de ter 2, de ter 3, de ter 5, de ter 10 anos com Cristo. E isso envergonha. Isso, de certa forma, intimida, limita a pessoa a poder servir a Cristo. Então, nós precisamos amadurecer enquanto igreja, e a comunidade Batista Vida está aqui para oferecer isso. Nossa liderança, os pastores Marquinhos, Ana e todos os demais pastores, têm se esforçado o máximo para que a gente, né, que faz parte dessa comunidade, tenha acesso a conhecimentos mais profundos, tenha acesso a experiências mais profundas, que nos livre, que nos liberte, que consiga fazer com que a gente administre um pouco melhor essas experiências passadas, que de certa forma tem impactado a nossa caminhada com Cristo. E um antídoto para esse problema, né, um antídoto radical que é apresentado nesse curso, que aí eu acredito que seja aí o que nós temos aí de mais importante nesse livro, né? Quando eu disse para vocês que esse livro impactou muito a minha vida, foi justamente compreender esse antídoto, né? E como ele pode ser administrado nas nossas vidas. Então, a solução para essa problemática toda, se a gente compreender isso como uma doença, é uma injeção de saúde emocional combinada com uma espiritualidade contemplativa. Então, uma saúde emocional, né, e a espiritualidade contemplativa que nós vamos, no decorrer do curso, compreender, estudar e conseguir entender do que se trata cada um desses dois elementos, a combinação deles é o que vai fazer com que a gente consiga mergulhar nas profundezas daqueles sintomas, daqueles comportamentos que nós estudamos lá nos 10 principais sintomas que definem uma espiritualidade emocionalmente doentia, lá aquela base do iceberg, né? A partir do momento que você conseguir compreender, né, o que é essa saúde emocional e o que é uma espiritualidade contemplativa, você vai conseguir mergulhar nesse interior que ainda tem ali algum trauma, alguma mágoa, que tem alguma experiência que lhe travou em alguma área da sua vida, e o Espírito Santo vai poder ir com você lá e lhe libertar, para que você possa realmente viver a plenitude de Deus, né, para que você possa realmente viver o propósito de Deus, para que você realmente possa viver os planos que Deus tem para a sua vida. Tá ok? Antes de nós avançarmos na compreensão dessas questões, dessas duas questões fundamentais, é necessário a gente fazer uma reflexão. E essa reflexão, ela é extremamente importante, porque ela vai levar a gente a uma compreensão maior, né, sobre por que nós nos encontramos nessa condição de estar com Cristo, de estar servindo, e de mesmo assim ainda ter muitas coisas para serem corrigidas na nossa vida. E essa reflexão é a seguinte: por que é tão difícil seguir a Jesus?
Você já parou para pensar nisso? Eu vou até escrever aqui. Por que é tão difícil seguir Jesus? Por que é tão difícil seguir Jesus? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer para que a gente possa compreender, às vezes, as causas, né, as causas estruturantes que nos limitam a conseguir corrigir esses problemas que a gente vem carregando. É como a gente falou lá atrás, o jugo de Jesus ele é suave, o fardo dele é leve. E nós, enquanto os cristãos, temos carregado um fardo com peso que não era mais para a gente estar carregando. E por que a gente carrega esse peso? Por que é tão difícil seguir a Jesus? Então, voltando ainda lá naquele texto que a gente já falou várias vezes aqui sobre Romanos capítulo 12, versículo 2, né, a palavra de Deus fala o quê? Que nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo. Mas nós precisamos ser transformados. Nós precisamos mudar pela renovação da nossa mente. Então, irmãos, até você ter a experiência de conhecer a Cristo, de entregar sua vida a Ele, você tem uma história. Você tem uma trajetória até chegar em Cristo. Você foi educado de uma determinada forma, né, conforme a gente mostrou aqui, falou ainda agora há pouco aqui, né, a gente é educado numa sociedade de consumo, né, que tudo tem um dia das crianças, tem um aniversário, tem o Natal, tem a Páscoa. Então isso tudo é o sistema, né, o mundo, ele cria esses ambientes, essas circunstâncias, para quê? Para gerar nas pessoas a necessidade de consumir. Isso é só um aspecto dessa vida que a gente vive aqui para trás. Você nessa vida aqui para trás pode ter tido uma experiência muito boa com seus pais, com seu pai, com a sua mãe, né? Você pode ter nascido num lar perfeito. Mas a maioria das pessoas, elas nascem em lares desestruturados. Onde às vezes não tem uma figura do pai, não tem a figura da mãe. Onde tem a figura dos dois, mas às vezes a figura do pai é uma figura violenta. Não uma figura que traz a segurança, a proteção, o amor que se espera de uma figura paterna. Nós temos situações que é muito comum dentro de um lar, onde a mulher, por vezes até por uma deficiência do esposo, acaba cumprindo um papel de liderança da família, um papel de cabeça da família. Toda essa experiência vivida antes de conhecer a Cristo, ela permanece com você. Você não apaga isso tudo aqui para trás. Tem uma trajetória. E é por isso que a palavra de Deus nos diz que nós precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, tudo que foi nos ensinado, né, lá na escola, no ensino fundamental, o garoto ia lá e dava uma pancada em você, você era ensinado o quê? Não, se tu é homem, vai lá e dá-lhe uma pancada de volta. Se você estava praticando alguma competição, algum esporte, às vezes você é ensinado ali que vale tudo pela vitória. Que vale a pena trapassar para chegar no objetivo que você quer. Que os fins justificam os meios. Então essa trajetória, esse tempo que você passou até conhecer a Cristo, ele não some e não passa de mágica. Você tem que passar por um processo de transformação. E é por isso que é difícil, que é tão difícil seguir a Jesus. Porque nós viemos numa vida, né, com experiências, com modelo de educação, com modelo de família, com você lidando com as circunstâncias, com as dificuldades da vida, da forma como os recursos que você tinha disponível naquele momento. E você foi moldado. O seu caráter, o seu perfil foi moldado pela essa trajetória. E aí você encontra Jesus.
você entrega a sua vida para Ele. E aí você começa uma nova etapa da sua história, da sua caminhada. E essa nova etapa, ela vai demandar de você, ela vai exigir de você um conjunto de mudanças, um conjunto de transformações com relação a tudo isso que você experimentou antes de conhecer Jesus. Então aqui quando você vivia aqui sem Cristo, na sua adolescência, na sua juventude, você foi ensinado que a felicidade está numa roda de amigos regada à bebida, né? Regada a companhias que lhe levam para um tipo de postura, para um tipo de comportamento que não é o comportamento que se espera de um cristão, não é o comportamento que Cristo espera da gente. Então, se eu bebia ali na roda de amigos, se a minha felicidade estava no efeito que o álcool faz no meu organismo, daqui para frente eu tenho que passar por um processo de transformação. Porque a felicidade, a alegria e o prazer que eu tenho em Cristo, ele é infinitamente superior a essa experiência temporária, instantânea, que algumas substâncias, bebida, outros tipos de droga, cocaína, maconha, enfim, um conjunto de outras substâncias, que às vezes você é ensinado, você acaba aprendendo que para você ter prazer, para você ter felicidade na vida, você precisa desse tipo de artifício, desse tipo de mecanismo. E quando você vem para Cristo, você começa a aprender que é tudo diferente. Só o que acontece? Isso demanda um processo de transformação. Além disso, tem um outro texto que eu acho muito importante, né, que está lá em 2 Coríntios 5,17, que eu vou abrir aqui na minha Bíblia para a gente ler, e se você quiser aí também acompanhar. 2 Coríntios 5,17. A palavra de Deus diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, o que esse texto nos ensina é que quando você se converte, né, quando você se torna nova criatura, as coisas velhas, para Deus, já passaram. O que você fez, a conduta que você tinha, os pecados que foram cometidos, né, o sangue de Jesus lhe lava de todos eles. E a sua história com Cristo, Cristo pega na sua mão e só se preocupa em olhar para frente. Então, para Cristo, o seu passado não importa mais. Só que essa é a grande questão, irmãos. Às vezes, Cristo, Jesus perdoa a gente das nossas falhas, Jesus perdoa a gente dos nossos erros, Jesus perdoa a gente das nossas experiências que não foram boas, que foram praticadas antes de conhecer Ele, mas nós, muitas vezes, eu e você e eu, temos dificuldade de nos perdoar. E isso acaba acumulando problemas lá na base do iceberg. Então, quando eu me converto, aqui no topo, onde as pessoas veem, muita coisa é transformada. Mas tem situações, tem problemas no seu interior, que às vezes até você precisa de um esforço muito grande para conseguir mergulhar lá no fundo, enxergar o problema e permitir que o Espírito Santo de Deus leve transformação e vida nova em todas as áreas da sua vida. Então a gente precisa compreender que depois que a gente se converte, quando nós se tornamos novas criaturas, o passado não importa mais para Deus. Às vezes, a gente tem dificuldade de compreender isso. E o passado fica nos prendendo. Porque às vezes no passado, por conta dessa tua postura, você perdeu um casamento. O seu cônjuge lhe deixou por conta dessa postura do passado. E às vezes é possível que você recupere, né? Às vezes a consequência dessa tua falha aqui é possível de alguma forma ser minimizada. Mas às vezes esse casamento que você perdeu, o seu cônjuge já começou uma outra família com outra pessoa. E esse tipo de consequência não tem volta.
Esse tipo de consequência, às vezes, por vezes, a maioria das vezes, você não vai conseguir corrigir. Mesmo com tudo de bom que Deus tem para a sua vida. E aí o que é que você tem que compreender? Que vai ter coisas que você vai ter que largar para trás. Se o fardo está pesado, a gente vai ter que deixar o fardo de lado. Porque o fardo que Jesus tem para a gente, quando a gente se converte, é um fardo leve. Ele diz o seguinte: me dá o teu fardo que eu carrego e carrega o meu, que é mais leve do que o teu. Esse é o combinado de Jesus com a gente. Só que às vezes a gente não entrega o fardo para Jesus. A gente prefere ficar segurando. Por vezes de forma consciente e racional, se remoendo do passado, de uma sociedade onde por conta de uma traição sua você perdeu um negócio que poderia ter prosperado a sua vida, e hoje você se encontra numa situação de dificuldade, aí você olha para trás e pensa, e se eu não tivesse feito aquilo? Se eu tivesse tido uma postura diferente, hoje eu estaria numa outra condição. E às vezes você não se perdoa, não consegue compreender que quando você conhece Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, deixa para trás. E eis que tudo se fez novo. Jesus abre um horizonte novo para você. Jesus te dá a oportunidade de construir uma nova história. E nós não podemos abrir mão dessa possibilidade, de poder construir uma nova história. Então, é isso que tem dificuldade, né, que causa essa dificuldade, né, de servir a Jesus, de seguir a Jesus. Essa dificuldade está na nossa dificuldade de compreender que nós temos que transformar a nossa mente para muita coisa. Tem muita coisa que a gente foi educado, que a gente absorveu, que a gente aprendeu que é certo, que quando você conhece a palavra de Deus, quando o Espírito Santo fala com você, você você tem a experiência ali, você é ensinado de que aquilo não é mais certo. Os valores, os princípios, os padrões são totalmente diferentes. Então essa transformação de mente não é algo fácil. Ela não funciona no estalar de dedo. Não é automático. Muita coisa é automático. Alguma parcela é automático. Mas tem muita coisa que não é. Que vai depender de um esforço seu, de um esforço meu, de uma busca da palavra, de uma busca do Espírito Santo, de uma busca de um profissional, de um irmão mais experiente, de uma busca do seu pastor, né? Da busca da equipe de aconselhamento da sua igreja, da nossa igreja, né? Que tem se preparado cada dia mais, as pessoas envolvidas nesses ministérios que tratam com a saúde das emoções das pessoas, que tratam das famílias. Então, a comunidade Batista Vidas tem se profissionalizado para poder ofertar o melhor tipo de acompanhamento, o melhor tipo de cuidado que a igreja pode ofertar. Só que esse processo, né, depende de você poder ter a coragem de dar o primeiro passo. De chegar para a sua liderança, para o seu líder de grupo de crescimento, chegar para o seu discipulador, chegar para a própria liderança da igreja e poder ter a coragem de abrir o seu coração, de apresentar para as pessoas, de compartilhar com as pessoas as suas fraquezas, as suas decepções. Você lembra que quando a gente falou das 10 principais sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia, tinha essa dificuldade, a dificuldade de compartilhar com as pessoas as suas fraquezas, as suas frustrações, os seus fracassos, é um sintoma de quem está com a espiritualidade emocionalmente doente. Então você só vai conseguir ter uma experiência profunda de transformação a partir do momento que você der o primeiro passo, que você acessar ao que está à sua disposição para poder chegar nas profundezas lá daqueles problemas que ainda o Espírito Santo, você não permitiu que ele chegasse lá para mudar. E esse fardo você tem carregado, esse fardo eu tenho carregado. Então é por isso que eu digo para vocês que a leitura desse livro me ajudou demais. Teve muitas coisas na minha vida que eu aprendi
que eu só consegui enxergar a partir do momento da leitura dele. Porque às vezes é algo tão automático, tão comum, tão, sabe, tão do dia a dia, que passa desapercebido. Que passa desapercebido. E às vezes porque você teve um trauma lá atrás, né, você teve alguma coisa que marcou a sua vida, enquanto criança, né, você que é pai, eu sou pai, né, a gente tem aquela coisa, não, mas eu fui criado desse jeito, o meu filho tem que ser criado da mesma forma. Mas espera aí, a gente precisa fazer uma reflexão, apesar da forma como você foi criado ser, né, uma forma boa, né, que formou você um cidadão bom, né, mas às vezes pode ter alguma experiência ali, que você às vezes quer colocar na marra hoje no teu filho, dentro de um ambiente diferente, dentro de uma cultura diferente, dentro de uma dinâmica toda diferente. Aí você pensa assim, não, mas o meu pai me criou assim, a minha mãe me criou assim, e meus filhos vão ter que ser do mesmo jeito. Só que a gente está lidando com duas pessoas diferentes. Você tem o seu perfil, né? Você tem as suas características, e o seu filho é um outro ser humano totalmente diferente. A prática que deu certo com você, às vezes pode não dar certo com o seu filho. E aí você pode estar frustrando o seu filho e frustrando você mesmo. Ah, porque o meu avô é advogado, porque eu sou advogado, meu filho tem que ser advogado. Talvez o propósito dele, talvez o chamado para ele seja para outra coisa totalmente diferente disso. Então, essas experiências, né, que às vezes passa desapercebido. Poxa, meu bisavô era advogado, meu avô era advogado, eu sou advogado. Por que o meu filho não vai ser advogado? Não é algo tão natural? E às vezes você pode estar botando um fardo no ombro do seu filho para ele carregar, que vai impactar a qualidade de vida dele, a qualidade da saúde emocional dele, né, a qualidade da espiritualidade dele para o resto da vida. Então, às vezes, a gente tem essa postura, esse problema, de às vezes querer realizar o sonho frustrado da nossa vida, na vida dos nossos filhos. E isso, às vezes, é coisa que passa desapercebido, algo supernatural. Supernatural. Que você só consegue enxergar quando você tem um momento de autoanálise, de autorreflexão. Uma frustração que você teve lá atrás, de um sonho não realizado, não pode você transferir e impactar para a vida do seu filho. Isso aqui eu estou citando um exemplo. Estou citando um exemplo. Mas isso, se você for refletir, se você for analisar, você vai encontrar aspectos iguais a esse em várias áreas da sua vida, da minha vida. Esse foi o exercício que eu fiz quando eu conheci, quando eu comecei a leitura desse livro. Tá bom? Então, dando sequência aí a nosso bate-papo de hoje, né, para avançar nesse processo de compreensão agora do antídoto, né? Então a gente já conversou muito, a gente já falou muito sobre os sintomas, né, sobre como esses sintomas interferem na nossa vida, e a gente vai, né, tentar avançar para compreender a solução para esses problemas. Né? E nesse passo de compreender a solução desses problemas, né, que a gente tem essa reflexão. E por que é tão difícil servir a Jesus? Então, nós vivemos, né, somos formados numa cultura diferente, né, com valores, com princípios, com padrões totalmente diferentes dos padrões de Cristo. E isso requer da gente um esforço muito grande para que a gente possa realmente experimentar essa transformação de Deus na nossa vida. E assim, irmãos, se a gente for analisar aí a história da Bíblia, né, a gente vê muitos exemplos de pessoas, né, de personagens da Bíblia que passaram por esse momento de confronto entre o ambiente do mundo, né, entre o ambiente secular e o ambiente, né, de Deus, as regras de Deus. Então, assim, com os princípios do mundo, com os valores do mundo e com os princípios e os valores de Deus. Uma dessas histórias você encontra lá em Daniel,
né? A história de Daniel, ela representa muito bem isso. Então, Daniel ele foi levado prisioneiro para a Babilônia, né, pelo exército do rei Nabucodonosor. Né? Então, ele foi criado ali, segundo os princípios, os valores da cultura judaica. Né? Ali foi ensinado pela palavra. Enfim, ele foi moldado para ter um conjunto de princípios e valores que o judaísmo ali, que a palavra de Deus naquele momento tinha para a vida dele. E a partir do momento que a Babilônia invade Judá e, enfim, vence a guerra, traz Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego como reféns, né? E passaram por um momento de treinamento ali, um momento de preparação para servir o próprio rei. E nesse próprio momento de preparação, você já vê, né, Daniel e esses companheiros tomando decisões importantes para a vida deles. E decisões essas que diziam o seguinte: eu não vou compactuar com os princípios e os valores desse mundo, porque eu tenho que preservar os princípios e os valores da minha vida com Deus, os princípios e os valores que agradam a Deus. E tanto Daniel quanto seus companheiros ali, né, eles passaram por provações intensas para resistir à influência daquela cultura sobre a vida deles, para resistir sobre o efeito que a idolatria, sobre o efeito que a postura, que os princípios e que os valores daquela cultura da Babilônia tinham sobre eles. Então, ali, se você for ver a história, você vai ver que, de início, Daniel e os seus companheiros ali, eles se negaram, por exemplo, a comer o manjar do rei, a beber o mesmo vinho que o rei bebia. Né, que para eles serem preparados para estar na presença do rei, de servir o rei lá Nabucodonosor, né, eles tinham que passar ali por aquele processo de 3 anos de treinamento e sendo alimentados com a mesma comida que era servida para o rei, para que eles crescessem, para que eles passassem a ter um processo de crescimento saudável. Né, e eram pessoas, homens, que a palavra de Deus diz aí que eram bonitos, belos. Então eles precisavam estar bonitos para servir ao rei Nabucodonosor. E ali naquele momento, Daniel, né, e os seus companheiros já tomam uma decisão: não, nós não vamos compartilhar, nós não vamos comer a mesma comida que é servida para o rei, nós não vamos beber do vinho que é servido para o rei. Então aquele ali já é uma ruptura, já é dizer: eu não vou me adequar, eu não vou me amoldar aos costumes e os valores desse povo. Eu vou viver conforme eu vivia lá em Judá, segundo os meus princípios, segundo os meus valores, e principalmente continuar servindo ao meu Deus. Então, essa é uma história que nos mostra a postura de personalidade, de personagem da Bíblia, que enfrentaram esse desafio, né, de administrar essa mudança de cultura. E no decorrer da história de Daniel e de Sadraque, Mesaque e Abednego, você vai ver que, por conta de manter esses princípios, por conta de manter os seus valores, né, Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado dentro de uma fornalha, para que pudesse ser ali consumido pelo fogo, porque se recusaram a adorar a uma imagem construída pelo rei. E a sua fé em Deus, a sua defesa dos seus princípios, dos seus valores, levou eles para dentro de uma fornalha. Que a palavra de Deus diz que até os soldados que estavam ali perto, na hora de colocar eles dentro da fornalha, morreram do calor que receberam só de estar próximo ali da fornalha. E ali, Deus livrou eles ali dentro da fornalha, né, e fez um milagre. Mas por quê? Porque eles foram fiéis aos princípios e os valores, e eles não abriram mão, eles não negaram o Deus que eles serviam. Por quê? Porque eles confiavam, eles acreditavam de forma absoluta que o Deus deles, de alguma forma, ia livrar eles. E se não livrasse, da mesma forma, eles estariam fiel ali, né, na beira da morte. E Daniel também passou por uma experiência muito parecida, né, porque tinha o hábito, né, tinha um princípio, tinha um valor de buscar a Deus, de orar a Deus 3 vezes por dia. Seus inimigos ali armaram uma certa cilada e fizeram com que ele fosse penalizado por ter essa prática, por ter esse hábito, por ter esse costume. Que ele aprendeu aonde? Na Babilônia? Não. Ele aprendeu lá na cultura dele.
Então eles passaram por essa transformação, por essa mudança de cultura brusca e permaneceram fiéis. Então ali da mesma forma que Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel também foi livre, teve o livramento de Deus ali na cova dos leões. Então ele foi lançado na cova dos leões e foi guardado, foi protegido por Deus. Por quê? Porque ele não abriu mão dos seus princípios e dos seus valores, que foram esses mesmos princípios e valores que levaram ele para a cova do leão. Mas Deus esteve com ele lá. E meus irmãos, se os leões tivessem comido Daniel, Deus continuava sendo Deus. Então, às vezes você paga um preço por manter seus princípios e os seus valores, e Deus pode lhe livrar, mas Deus também pode não lhe livrar. Ele pode estar querendo ensinar algo. Enfim, não adianta nem tentar buscar muitas compreensões, entendimentos sobre o que acontece ou não acontece. O fato é que se a fornalha tivesse matado aqueles homens ali dentro, Deus continuaria sendo Deus. E se os leões tivessem comido Daniel, Deus continuaria sendo Deus. Então, nessa história desses 4 homens, você pode constatar, pode ver na Bíblia, algo uma história que realmente tem um conflito muito grande entre duas culturas distintas. Uma cultura com princípios e valores de Deus e uma cultura com princípios e valores pagãos. E hoje, se a gente traz essa reflexão para os nossos dias, nós temos uma cultura mundial, a globalização, então a cultura, ela ameaça nos engolir todo dia. E as ferramentas que hoje essa cultura do mundo atual usa para tentar todo dia, de certa forma, tirar você do foco, que tenta de toda forma fazer com que você abra mão dos seus princípios e dos seus valores, está na palma da sua mão, no celular, está na televisão, está no computador, está nas redes sociais, está na música, está no jornal que você lê. Então, esse ambiente é dominado pela tecnologia, pelos meios de comunicação moderno, por um sistema de convívio social capitalista, onde você toda hora está sendo desafiado ali, está sendo incentivado a consumir algo. As redes sociais, as mídias, a televisão, todo o tempo está te bombardeando de informações, no sentido de gerar em você, às vezes, uma necessidade que você não possui. Uma necessidade que você não possui. Quem é que não já foi surpreendido por um filho aí de 4 anos, 5 anos, 6 anos, pedindo um celular de presente? Aí eu faço uma reflexão com você aqui. Qual é a necessidade que uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos tem de possuir um celular? Só que essa necessidade, esse desejo, essa vontade, ela é gerada através desse mundo globalizado, dessa cultura na qual a gente está inserida hoje. E essa cultura, ela tem influenciado todas as áreas da nossa vida. E ela tem construído um conjunto de verdades, através dos valores que o mundo atual tem. Ele tem construído um conjunto de verdades que às vezes pega a gente como uma pegadinha, como uma cilada. Então, nesse mundo que a gente vive hoje, a felicidade, a gente é ensinado que a felicidade está em acumular coisas, em ter coisas. Então, eu me sinto feliz quando eu vou lá na concessionária e compro um carro novo. Eu me sinto feliz quando eu tenho um celular, um iPhone, e aí é lançado um novo, e aí eu corro lá na loja e faço um sacrifício enorme para poder adquirir aquele objeto, que às vezes custa 4 mil, 5 mil reais, e você às vezes tem outras prioridades na sua vida, mas você foca uma parcela do seu recurso, que às vezes você está abrindo mão de até investir ele em algo que te dê um retorno mais efetivo, em algo que te dê um resultado que contribua mais efetivamente para a sua vida, mas você é estimulado a gastar, a comprar, porque nisso hoje é que no sistema do mundo está a felicidade. E para isso as pessoas do mundo estão
acabando com as suas famílias, acabando com as suas vidas, deixando de lado coisas que são importantes, porque o que gera felicidade é o acumular as coisas, é ter coisas. Aí o pai acha que para ser um bom pai, ele precisa trabalhar de forma absurda, de manhã, de tarde, de noite, que é para poder ter condição de ofertar uma vida, né, com bens, com coisas boas para o seu filho. E às vezes a gente deixa de entregar o que é o principal, que é a presença. Quer ter o tempo ali para brincar junto, para passear. Então essas coisas, elas são impostas, são verdades que os valores do mundo hoje nos impõem. Então, além dessa questão de acumular riqueza, você também é ensinado que precisa obter tudo, precisa alcançar tudo da forma mais rápida possível. Você também de certa forma, programado para compreender que a tua segurança está no dinheiro, está no poder, está no status. Então, se você for conversar com alguém que não tem uma experiência com Cristo, que não conhece Cristo, você vai se deparar com essa situação. Talvez para essa pessoa, a segurança dela está no dinheiro. Não tenho que ter dinheiro, porque se eu ficar doente é o dinheiro que vai me garantir o acesso a uma saúde para me poder ter a minha vida assegurada. E esses padrões são os padrões que são impostos por esse sistema capitalista, de alta tecnologia, com fluxo de comunicação de informação absurda. Então a gente às vezes acha até que essas redes sociais têm ouvido. Porque fala assim, vou querendo comprar um sapato, estou precisando de um sapato. Quando der fé, lá no Facebook, no Instagram, aparece lá a propaganda do sapato. E se você vai lá, dar um Google lá para procurar o preço de uma moto, todo lugar que você acessar, vai ter lá uma propaganda de uma moto para você. E essa propaganda, esse sistema todinho, para quê? Para estar incentivando para você, para estar estimulando você a conseguir, né, estimulando você a ter o seu esforço voltado para obter esse resultado. Então, essa é a característica que define a nossa cultura atual. E a gente precisa compreender ela, porque às vezes, boa parte dos sintomas, né, da nossa espiritualidade emocionalmente doentia, ela está vinculada com essas características que esse sistema, que essa cultura atual tem imposto para mim e para você. Tá bom? Então, nós ficamos por aqui. Hoje nós podemos avançar um pouco mais nesse conteúdo. Nas próximas aulas, você vai poder estar aqui conosco e conseguir compreender um pouco mais sobre esse antídoto que pode livrar, né, que pode trazer transformação, que pode trazer alívio para nossas vidas, que é a saúde emocional e a espiritualidade contemplativa. Tá ok? Aguardamos vocês aqui na próxima segunda-feira.